as pessoas, a hipnose pode ajudar. Você fez um comentário, eu vou repetir o comentário. Você falou, as pessoas, a terapia de hipnose pode ajudar muito a tratar as pessoas, resolver muitos problemas emocionais. Só não pode modificar uma pessoa que tem transtorno de personalidade, certo? Sim, a minha dúvida é se ela poderia modificar transtorno de personalidade. Pois é. Nunca vi isso. Nunca viu, né? Sim, até mesmo a psiquiatria, por mais totalmente imprecisa que ela seja, ela fala de que todos os transtornos de personalidade são patologias sem cura. Então, a psiquiatria fala que todos os transtornos de personalidade não tem cura, mas não é verdade, porque transtorno de personalidade, a própria palavra já fala, é um transtorno. Ou seja, Foi desenvolvido durante a vida, porque ninguém nasce com transtorno de personalidade, Sim, ninguém nasce borderline. Ah, mas porque o cérebro não sei o que das quantas, porque o cérebro foi construído e tal, lá, lá. A pessoa nasce com síndrome de Down, que daí é uma coisa genética. A pessoa pode nascer cega. A pessoa nasce cega, é uma coisa genética. Ela nasce com perna sem perna, com membro sem membro. Já um transtorno É um genético. É uma mutação genética nos cromossomas. Mas, porém, transtornos são adquiridos e desenvolvidos. E transtorno de personalidade, um dos casos que a gente pode conversar sobre isso hoje, é adquirido durante uma fase da infância. É um transtorno bipolar, é um transtorno, uma bipolaridade, um transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Dissociativo, transtornos traumáticos, transtornos diversos. Qualquer tipo de transtorno, ele é desenvolvido pela pessoa doente, pela pessoa comprometida emocionalmente, porque a emoção desconstrói o ser humano. Então a pessoa nasce com 0 anos de idade, a mãe dá leite materno, carinho, amor e tal, e a própria mãe depois entra em depressão pós-parto, ou a família é totalmente desequilibrada ou desconstruída ou desconstituída, e ela não dá mais aquele suporte para a criança, para o menino, para o adolescente que vai crescendo. E nós sabemos que do 0 até os 10, 11 anos de idade é criada a espinha dorsal emocional do todo ser humano, que não nasce com isso. Então, assim, em algum momento... É a moleira da... É a moleira. Moleira emocional. Moleira emocional. Em algum momento por conta de que ele não está satisfeito, não está feliz, está magoado, revoltado ou traumatizado, ele vai desassociar um pensamento obsessivo. Tipo, ele não acredita que haja pessoa assim, não acredita que o comportamento dele possa ser dessa maneira, ele começa a se comportar de maneira diferente. E ele desenvolve até a capacidade de simular naturalidade, como se fosse uma pessoa normal. Por exemplo, o transtorno bipolar, a pessoa ora está bem, ora está mal. O transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, a pessoa ora para de mexer a perna, ora ela continua mexendo a perna, ora ela pensa que tem que digitar o A para poder fazer o B ou o C, mas não precisa, aquilo ali é só uma forma dela poder burlar o desconforto emocional dela mesma. E a hipnose, ela pode chegar a tal ponto de retomar assertivamente em camadas, ou descamar, como queira dizer, e desconstruir isso, ou ajudar a pessoa a desconstruir isso, ajudar a pessoa a chegar na origem do problema, no núcleo do problema. E é preciso de mais de uma terapia, de várias terapias às vezes, para focar naquilo ali e buscar aquele transtorno, e é preciso que poucas terapias anteriores vá facilitando a pessoa chegar naquele problema, do tipo, ela chega
muito comprometida no consultório, e aí ela faz uma terapia 2, ela fica menos comprometida para as outras. E assim menos para as outras, é possível que o terapeuta, com muita habilidade, profissionalismo, ética, ele possa induzir ou conduzir ou ajudar a construir uma forma de ajudar a pessoa a chegar num momento traumático e compreender que aquilo ali é um erro de concepção, é um erro de construção, é uma sinapse construtiva que ajudou a construir um pensamento negativo. Porque o cérebro ajuda a pessoa ao suicídio, por exemplo. O cérebro nunca diz: não, eu não vou permitir que você se suicide. O cérebro não tem esse poder, porque o cérebro não pensa sozinho. O cérebro é um motor construtor de departamentos emocionais. Porém, ele está ligado com os departamentos emocionais do cérebro. O motor do cérebro, a gasolina do cérebro é o oxigênio, certo? Sim. E o patamar do núcleo originalmente emocional. Os núcleos emocionais, ele constrói o cérebro. Então, a pessoa é menos ou mais bem servida emocionalmente, de acordo com a vida dela, com a crença, de acordo com aquilo que ela vai sendo criada pelo ambiente ao seu redor. Não existe pessoas que não possam ser curadas de tais coisas, porque até a espinha no rosto é um problema emocional, de origem emocional que se torna físico, certo? Então assim, tem pessoas que têm problemas, por exemplo, se abrir o cromossomo 19, é dos músculos. Se ela tiver uma deficiência de cromossoma nos músculos, no 19, se tiver menos de 1000 expansões, ela vai ter problemas emocionais, problemas físicos, aliás, de processo de andar, caminhar, de equilíbrio e tal, motor. Mas se ela não tiver nenhum problema daquele tipo, ela pode adquirir isso emocionalmente, falsamente, que depois pode ser desconstruído. Se for biologicamente, geneticamente, não pode ser desconstruído. Não tem como a terapia de hipnose ajudar a pessoa a adquirir um braço. Não tem como a terapia de hipnose ajudar a pessoa a enxergar. Nesse caso aí me surgiu até uma outra dúvida. Quanto essas pessoas que têm alguma patologia que chega a ser debilitada assim, a hipnose pode curar isso? Como assim? Pacientes da psiquiatria, por exemplo, que a gente vê que ficam sedados 24 horas devido ao comportamento dele, tudo isso aí, que a psiquiatria dopa a pessoa praticamente. Certo. A psiquiatria usa medicamentos para dopar a pessoa para que ela não sinta o mal que está estabelecido dentro dela, ok? Exato. E além disso, a pessoa tem, principalmente eu notei assim, pessoas que têm pensamentos conexos, às vezes achar que é o presidente ou... Sim, isso aí é uma psicopatia, que agora chamam de sociopatia, que ela tem dupla personalidade, tripla personalidade, pensamentos desassociados, desconstrução emocional, desconstrução de pensamentos, porque é uma falta de achar uma verdade, até mesmo ela acredita no que ela... ela acredita naquilo porque ela imagina que aquilo é bom para ela, que ela acha que aquilo é saudável, aquilo ali é uma forma dela fugir da realidade. É uma fuga da realidade. É uma fuga de sentir a dor. De sentir a dor que às vezes é emocional, é um trauma. Não é dor física, é emocional. Então a hipnose tem cura para todos os transtornos. A hipnose desconstrói toda essa questão da psiquiatria, que ela fala que não tem cura para isso, a psicologia fala que não tem cura para isso e para aquilo. Tudo isso é falta da própria psiquiatria, da psicologia, buscar na ciência, ou daqui a muitos anos vão perceber que a ciência vai perceber que isso foi rótulos que foi criado antes da guerra já. Tipo, isso é no passado, isso é coisa do passado. Falta de atualização de... Falta da atualização do software. Sim. O software dos psiquiatras e dos psicólogos, eles não estão atualizados. Os softwares. Precisa atualizar melhor. Eles estão desatualizados, eles não pesquisam muito isso. Eles não vêem a possibilidade, eles aceitam aquilo como regra, porque eles aprendem na faculdade. E os livros são baseados numa teologia, numa filosofia, num programa de estudos científicos
que foram cientificamente testados muitos anos atrás. Ele foi assumido como verdade, como verdade absoluta. Porque ele foi o primeiro apresentado. Exatamente. Aquilo que foi apresentado primeiro foi dito como a verdade absoluta. Mas não é verdade absoluta. Porque senão não tinham descoberto, vamos supor, não vão descobrir logo lá o cura para AIDS e tal, aquela coisa toda. Aí tem tuberculose, febre amarela, tifoide, gonorreia, tem um monte de coisas, infecções que o corpo apresenta, ou desassociações que o corpo apresenta, que eles vão descobrindo aos poucos. Ah, a ciência está descobrindo coisas novas, diferentes. Lógico que existe evolução. Só que existem pessoas que já são, eu considero pessoas mais evoluídas, porque elas não trabalham dentro desse pacote, dentro desse quadradinho estabelecido pela psiquiatria, pelo estudo da medicina, pelo estudo da psicologia. Então pessoas que trabalham num outro patamar, real conhecimento. Num real conhecimento, por exemplo, no consultório, em 14 anos de estudo, eu já vi tantas coisas que provaram que aquilo era um grande erro da psiquiatria, que era um grande erro da psicologia, que faltou condições de percepção profissional e de conhecimento e de pesquisa científica para ele chegar a resolver coisas que ele não tem condição de resolver. Como, por exemplo, o transtorno. Transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, como por exemplo, a psiquiatria trata a depressão como um processo depressivo. Chego até a dizer que a pessoa nasce com depressão. Mas como vai nascer com depressão? Não tem como. Não tem como nascer com depressão. Já ouvi essa também, que é influenciado enquanto a criança está dentro da mãe. Influenciado dentro da mãe é uma coisa muito subjetiva também. As emoções. Os estudos podem, um caso ou outro, eles podem observar isso. Mas provar de certa forma, provar é bem mais difícil provar isso. Porque assim, há sensibilidade no cérebro, mas o cérebro de uma criança, de um embrião, ele não tem capacidade para construir emoções de tal forma que ele não possa registrar ainda. Ah, mas pode registrar o quê? Não há um medidor para isso, correto? Então há muita falácia, há muita conversa, há muita subjetividade nesses pensamentos. Com certeza, os transtornos são desenvolvidos. Sempre há um núcleo, uma origem, uma passagem que desconstrói o elemento natural, saudável, feliz, e que torna ele desconfortável. E o psiquiatra vai, não mais do que isso, vai determinar que ele tem um transtorno, que ele possui ele deveria colocar no laudo lá, ele desenvolveu um transtorno. Não, ele tem transtorno. Então, ele tem, mas baseado no quê? Baseado nas emoções que ele adquiriu na infância, adolescência, na cultura, nos seus pais, parentes, parentais, na mãe, porque a mãe manda mais do que o pai, né? O pai obedece. Inclusive o pai obedece a mãe por causa da vagina, tipo, que a mãe tem a vagina, então o pai obedece a mãe. Que é o homem escravo da vagina. Alguns pensam isso, né? Nem todo homem é assim, porque poucos homens são assim, mas muitos pensam que isso é real, né? Não é bem assim que funciona. Um homem que é homem de verdade, que é um homem sério, completo, com as suas faculdades mentais corretas, ele não é dependente disso. Porque existem outras formas, outros meios, inclusive de nem fazer sexo. Então, assim, mas a mãe deu um filho, aí pareceu muito poderoso, que ela deu o filho, deu a luz para o bebê pertence à mãe, a mãe tem direitos, a mãe tem deveres, e o pai é o quê? É um mero coadjuvante. O pai é simplesmente um elemento que, se não se submeter às vontades da mãe, que nem sempre é muito bem preparada, ele vai acabar o quê? Fazendo coisas erradas. E vai errar junto com a mãe, e vai ajudar a errar, vai comprometer todo o processo da educação do filho, da criança, sendo menino ou menina. O efeito Adão e Eva. Verdade. Por que tem mais pessoas psiquiatricamente com problemas do sexo
masculino do que do feminino. Existe mais, na verdade, existe mais pessoas com transtornos. Achei que era o contrário. Não, é mais sexo masculino, porque os dois batem no menino. E nem os dois, o casal, os dois não batem tanto na menina. Porque a menina, ela pode ser submissa e nascida para servir. E o menino não, ele tem que nascer e ser criado para criar. Não para procriar, mas para criar condições financeiras, trabalho, subsistência, dinheiro, proteção, casa. É o homem que compra a casa, paga a casa, faz a casa, e a mulher cuida da casa, faz o bebê, E se faz dois puxar até bebês. um pouco assim no passado, o homem tinha um papel de defender, né? Uma aldeia, O homem defendia a aldeia. o centro comunitário dele. Ele defendia a aldeia porque dentro da aldeia morava a mulher. Sim, Que se morasse só o leão, ele não defendia o leão. Exato. Não é verdade? Então ele meio que, como que eu posso dizer? Ele é criado geralmente de forma mais bruta. Sim, ele é mais de forma mais bruta, inclusive ele é submetido a tratamentos brutais. Por exemplo, é submetido a pancadas, Sim. agressões físicas e verbais, psicológicas, comportamentais. E a mulher, menos, porém, ela tem uma sensibilidade diferente da do homem. Tem uma sensibilidade elevada. É um pouco mais elevada, não diria em níveis perceptivos, mas é mais desenvolvida, assim. ela tem mais cultural. dificuldade de sair da situação. Sim. A mulher tem um pouco mais de dificuldade de sair do meio crítico e partir para a solução. Ela tem mais dificuldade porque ela nasceu com um cérebro diferente do homem. O cérebro da mulher e do homem não são iguais, não são idênticos, são diferentes. Então, da mulher seria mais emotivo? E um Exatamente. homem mais racional? Exatamente. Ele é percentualmente mais emotivo da mulher e do homem mais racional. Por isso o homem é mais agressivo, mais bruto, puxa arma, atira, faz mais, Briga no toma a trânsito. decisão de matar mais, de assassinar mais, dele vender mais drogas, dele fazer mais coisas, dele estuprar. Então, quer dizer, a mulher estupra muito? Não, o homem estupra mais. Porque ele tem o quê? Ele tem dentro dele um aparelho reprodutor que não para de tentar reproduzir. Então o aparelho reprodutor dele, peniano, ele está sempre querendo reproduzir. O da mulher é mais orgânico. Ele está sempre querendo receber. É um reprodutor de óvulos. Ele é um produtor de óvulos. Então ele produz óvulos esperando um pênis. Então quando ela precisa de um espermatozoide, o óvulo que a mulher precisa do espermatozoide que é o homem, a mulher beija, abraça e diz eu te amo, que eu gosto de você e tal. Aí ela consegue o quê? Um espermatozoide para ela fecundar e fazer um bebê para ela. Agora, quando a mulher não quer nem ter filho, tem muitas que nem namoram nem tem nada, não querem nada com a vida. Trata de uma maneira diferente. E depois que ela tem o bebê, aí o que acontece? Se for homem, ela vai construir aquele menino como se fosse o marido dela, tipo assim, como se o marido dela, o padrão dela vai ser o pai e o marido para construir a educação daquele menino. A mãe, quando for menina, ela vai usar o padrão da mãe dela e o padrão dela pessoal para construir a personalidade da menina. Então é separado os dois. E quando uma pessoa, por exemplo, uma mulher, por exemplo, ela foi abandonada pelo pai, teve um filho, mas não tem referência de pai? Então, daí ela fica num patamar oculto, sem referência. Fica com as emoções dela muito exposta, ela fica muito sensível. E ela fica sensível e aí ela pode... Há a possibilidade de proporcionar desenvolvimentos de comportamentos diversos por conta de que ela não tem uma referência paterna. Compreende? Ela tem a tendência de não dizer, eu não sei o que fazer, não sei o que eu gosto, porque eu não tenho pai, porque meu pai, não tenho um pai que mostrou uma coisa boa, uma coisa ruim ou alguma coisa diferente. E a terapia de hipnose, a hipnoterapia, o tratamento de hipnose, um bom terapeuta, ele é um cientista. Ele compreende todas essas atenuantes, todas essas formações, todas essas concepções, para ele poder entender cada paciente, de onde vem a origem do problema dele e ajudar ele a buscar, a solucionar o problema, porque sempre tem solução. Pode demorar um pouco, mas sempre tem solução.
é muito importante que todos saibam disso, que sempre há uma solução, sempre há uma possibilidade de resolver as coisas. A hipnose não, a terapia da indução da hipnose para o paciente em estado de hipnose, ele entra em estado de consciência, autoconsciência. Porque existe, na verdade, 3 verdades. A verdade sua, de quem você nasceu, como você foi criado. A verdade dos outros, como que os outros são, se vestem, são gordos, bonitos, magros, perfeitos, com dente sem dente. E existe a verdade verdadeira, que como você deve viver e lutar para conseguir fazer aquilo que é melhor para você. Pronto. Então, isso é algo que o próprio cérebro acha ou é uma verdade absoluta aqui? Um padrão comportamental de todos? Então, o comportamental de todos é aberto, tipo assim, cada um se vira como pode, cada um constrói o seu cérebro e suas emoções de acordo com a família, com o meio e tal. E aí, o que acontece? Então seria, por exemplo, de alguma forma, por exemplo, a hipnose não necessariamente vai fazer um assaltante parar de assaltar. Mas vai fazer o assaltante parar de assaltar. Mas ela vai... Porque ele vai fazer ele compreender que ele é resultado do meio, da revolta, da falta de compreensão, de que ele não precisava estar assaltando, ele poderia fazer uma coisa melhor para ele, que assaltar também causa angústia, causa raiva, causa vários tipos de sintomas, que ele não precisa ter isso. Então assim, ele vai parar de assaltar, vai parar de usar drogas, vai parar de estuprar, e vai parar de inclusive vai parar de, muitos vêm aqui e param de trair a mulher, porque trair a mulher não é a verdade, trair não é na realidade a verdade da traição, que a traição não existe na verdade. Por exemplo, o fato da traição não existe. O que existe é o fato da necessidade emocional da pessoa, de ambos os sexos, pode ser homem ou mulher, de ter que procurar alguém para suprir a sua necessidade. E quando ele vai suprir a necessidade dele, ele tem que fazer uma articulação com outra pessoa. Então ele constrói uma ponte, que é uma articulação com uma outra pessoa, e aí essa pessoa do mesmo sexo ou do outro sexo oposto, se for homossexual, ou bissexual, ou transexual, e aí ele começa a construir uma relação que para outra pessoa é proibida, mas que para outra pessoa que não está bem, que é o parceiro, a parceira dela, parceiro dele ou dela não está bem, vai julgar ele como um traidor, mas na verdade foi a pessoa que deixou a pessoa em branco, deixou faltando alguma coisa, deixou a pessoa no vazio, deixou a pessoa no vácuo, no escuro, na solidão. Instintivamente a pessoa procura outra. Procura outra instintivamente, para suprir sua necessidade. Aí se cria a tal da traição, mas a traição não existe na verdade. É igual o sonho, é igual o sonho também, que é carência emocional na verdade. A traição é nada mais nada menos que carência emocional. Ah, mas tem os homens que traem porque não é carente emocional, mas ele trai porque é compulsividade sexual. Bom, daí é um outro tipo de caso. Ele é bem casado com uma mulher linda, maravilhosa, tranquila, mas os meios são diferentes. Então ele tem uma mulher maravilhosa, afetiva, carinhosa, mas ele tem o hábito que o pai dele fazia isso, o avô dele fazia isso, o que ele aprendeu, ele desenvolveu obscuramente um hábito de frieza, de torturar mulheres, de fazer sexo com mulher, e ele tem conceitos e preconceitos equivocados. Por exemplo, ele faz sexo anal com a prostituta, mas não faz com a esposa, porque a esposa não pode passar por isso. Ele paga a prostituta para fazer um monte de coisa que a mulher dele não pode. A mulher dele não pode usar lingerie e tal, e as outras podem. Então assim, é muito estranho. E assim, tem comportamento desassociado que ele vai construindo ao longo da vida dele. A hipnose trata disso também e faz com que ele volte. Entende? É igual fumar, ninguém nasce fumando. Nem cigarro, nem maconha. Ninguém nasce cheirando cocaína, nem nada. Então assim, é uma forma de... Porque a maconha é um medicamento, na verdade. É uma forma de medicamento. Maconha é melhor que Rivotril. Rivotril Rivotril é uma droga pesada, porque é difícil para tirar. Mas a maconha é mais fácil, porque maconha deixa o cara aliviado. É mais natural do que um Rivotril 100% sintético. Então, e às vezes um psiquiatra, ele pega e passa pro paciente assim, passa um frontal. Por que ele não passa cocaína para a pessoa cheirar? Sendo que ela era usada como medicamento. Exatamente, porque a cocaína na guerra é usada como medicamento. A morfina?
Cocaína, E morfina. a heroína, que é E a ilegal, heroína é uma droga, e a são- morfina, que é a mesma coisa, só uma versão menos Uma versão, concentrada. isso, é usada como medicamento. O cara, para poder amputar a perna do soldado, eles dão o quê? Heroína, morfina e tipo, passou a dor, depois tá sem a perna. Então assim, agora eles dão um medicamento mais, né, menos problemático, tipo assim, clonazepam e tal, medicamentos, aí dão outros, alina para a pessoa, um monte de medicamento que tem por aí, para poder amenizar, porque os psiquiatras não têm mais o que fazer na vida, eles não têm o que fazer. Eles estudaram para isso, se formaram, tem que ganhar dinheiro nisso, tem que trocar de carro todo ano. E o que eles mais odeiam admitir é que as drogas ilegais são as que realmente deram resultado até hoje na história da psiquiatria. Eles mais odeiam é que as, repetido, que você falou com propriedade, o que eles mais odeiam é saber que as drogas ilegais são as que mais deram resultado e vão no futuro dar mais resultado ainda, Sim. do que as drogas Paralelas. sintéticas, né, produzidas no laboratório para poder ganhar dinheiro em cima de pessoas que não têm outra alternativa. É como se fosse vender a solução em Cria um pequenas problema e gotas. vende solução. Eles vendem a solução em pequenas gotas, em pequenas pílulas, entende? E ganham dinheiro em troca de carro e vão para Disney e todo ano eles fazem a festa. E as pessoas continuam doentes. Toma medicamento, volta para casa doente. Vai no psicólogo, volta para casa doente. Então assim, isso aí vai acabar um dia. Não vou dizer que vai acabar totalmente, porque é difícil destruir ou desconstruir uma coisa, um tabu desse que foi construído há muitos e muitos anos. É verdade. Mas essa medicina é uma coisa que é uma enganação mesmo, na verdade. Tipo assim, eu acho que isso aí um dia vai ser Eu também espero. minimizado, esse negócio. As pessoas têm que parar e pensar. E você que tá ouvindo esse vídeo, que tem problemas emocionais e problemas que está tomando medicamento, corre disso, sai disso, porque você não vai solucionar nada do teu problema. Você vai acabar pior que está ainda, vai acabar estourando o teu estômago, atrofiando os músculos, e você vai ficar pior. E vai matar os vizinhos da sua casa lá, vai destruir todo mundo lá, matar até seu gato e seu cachorro. Até mesmo porque você fica um dia, descontrola um dia sem tomar um remédio, já dá um... Então, Você não sente diferença com o remédio, mas você não toma. Aí se depois remédio você fosse sente. bom, o desmame não seria difícil. Verdade. Entendeu? Então, assim, em algum momento da vida da pessoa é desenvolvido, porque ninguém nasce com nada no cérebro. Ninguém nasce cantor, ninguém nasce artista, ninguém nasce violinista, ninguém nasce cientista, ninguém nasce professor, Ninguém nasce nem andando. ninguém nasce nem andando, nem falando. Exato. Ninguém sabe na língua dele se o número 1 é número 1 ou seria o one, que é o one, em inglês é 1, né? Sim. O one, tá, aí vai para a China é outro número, vai para a Grécia é outra Alemanha é outro lugar. código. Em cada país tem o seu código. Para tentar compreender que ele tem que saber o básico, que é dividir, somar, subtrair e tal, e entender o alfabeto. Então assim, ninguém nasce com o alfabeto na cabeça, ninguém nasce letrado, ninguém nasce estudado. E quem tem recursos melhores e família melhor, mais bem construída e mais bem constituída, consegue um desenvolvimento maior e chegar num patamar maior na vida dele, melhor financeiramente, profissionalmente, não é? Com certeza. Se a E aí? pessoa nasce numa família bem estruturada, Exatamente. sem problemas emocionais e ainda por cima ela tem uma condição financeira, classe média alta, e ela tem muito mais chance de ter acesso às possibilidades e às oportunidades, Sim. não é verdade? E as pessoas que são rejeitadas, se sentem rejeitadas, elas ficam na fila de espera e elas se anulam. Chega lá com o cabelo tudo torto, com a gravata tudo torta, achando que são incapazes de fazer tal coisa. Elas ficam com medo, elas são inseguras, elas têm incertezas, elas não têm formação, elas não têm qualificação profissional, elas não têm o quê? Coragem, elas têm medos, angústias, elas têm um monte de freios, na verdade, freios. São freios, coisas que freiam a pessoa, faz a pessoa ficar parada no tempo. Tem gente que usa roupa, boca de sino, camisa na ruga, cabelo black power.
do tempo dos anos 70, porque ele achou que aquele tempo era maravilhoso e ficou vestindo aquela roupa daquele tempo. Ou mesmo nascendo posteriormente se identifica mais com. Se identifica com aquilo lá e acha que lá é melhor para ele, mais legal, mais correto. Então assim, cada louco com a sua loucura, né? Pra falar a verdade, normalidade, quem determinou o padrão de normalidade? Não existe normalidade. Quem garante que o cara que inventou esse nome normal era normal? Quem disse que normal é normal de verdade? Porque não existe pessoa normal. Exato. A pessoa sempre tem alguma coisa. Exato. Se ele é normal, como que ele é normal se ele tem uma unha torta, se ele tem uma unha encravada, se ele tem um negócio, se ele tem uma calvície, se ele tem um problema de visão, se ele tem um negócio de fala, se ele solta gases, ele é normal? Tipo, como assim ele é normal? Não existe normal. Quem que é melhor? Não existe melhor nem pior, existe o mais bem provido e mais bem assistido, que fica mais qualificado, sim, que tem vontade, porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não chega a lugar nenhum, porque chega até ao suicídio, porque... Então no consultório vem muitas pessoas falando em suicídio. Você vai ver qual que é o problema do suicídio dele, você vai observar. O suicídio dele foi porque ele foi traumatizado, recebeu bullying na fase de infância do colégio. Veio outro dia um paciente meu aqui e falou assim, em hipnose. Perguntei, vamos buscar um momento traumático, mais um momento traumático na sua vida a partir de agora, e dei um tempo para ele, e ele silenciosamente falou, eu estou aqui na sala do colégio, na diretoria, e hoje é um exame médico. Tem um médico que pediu para todos os meninos tirarem a roupa, e todos os meninos tiraram a roupa, e quando eu olhei para o lado, eu percebi, achando que os outros meninos tinham pênis maior ou menor. E eu me senti ridicularizado com aquilo. E eu saí dali chorando porque eu pensei que eu era menos do que os outros meninos. Que eles conversavam durante a aula e durante o recreio, que eles eram mais homens, tinham mais condições, mais virilidade, tinha pênis maior ou maior, se masturbavam mais e outros menos. E eu, como me masturbava menos, eu achava que eu era menos do que os outros. E eu sempre tive dificuldade no relacionamento, no casamento. Eu sempre me acho incapaz de certas coisas. Fui desenvolvendo isso. E aí eu dei uma sugestão para ele na hora para ele fazer uma escolha. Quando ele voltou naquele momento, naquele núcleo, daquele problema, eu fiz uma sugestão para ele. Agora que você está aí sem roupa, faça uma escolha. Você quer continuar sem roupa ou você prefere agora, nesse momento, simplesmente colocar a sua roupa e sair da turma na frente do médico e ir embora para sua casa ou para algum lugar, para o seu quarto, para a gente poder conversar. E foi para o quarto dele, a gente foi conversar. Ele tinha 7 anos de idade. E aí eu falei com ele no quarto e fiz uma outra sugestão. Você quer tirar essa angústia, essa impressão ruim que ficou dentro de você por passar vergonha e vexame? Ele falou sim, vamos resolver isso agora. Eu dei uma sugestão para ele, que ele aceitou, que eu não vou dizer qual que é, né, porque eu sou um profissional, não vou ficar contando aqui para vocês os segredos, não é verdade? Então assim, dei uma sugestão para ele, que foi simples, bem simplificada, que ele aceitou modificar, modificou o padrão. Depois eu pedi para ele olhar para o menino novamente no quarto, porque ele é um homem que tem 48 anos de idade, e eu pedi para ele olhar para o menino para ver como que o menino estava, o menino dentro dele, que tinha 7 anos. E ele observando emocionalmente dentro dele mesmo, fazendo uma reversão de estudo psicológico, de sentimento psicológico, ele falou, o menino está melhor, agora está livre, está batendo as perninhas, ele está feliz, contente, alegre. Ou seja, ele mudou o quê? O padrão emocional dele, certo? Sim, e através de uma sugestão, como se mudasse os scripts da... Exatamente, mudou a história, mas não apagou nada, porque o cérebro não apaga nada. O cérebro só acumula informações, acumula mais uma informação positiva em cima de uma negativa, então certo? Você não pode destruir aqui. Não pode destruir, você você tem que reconstruir, reconfigurar. Sim, modificar. Exatamente. Então é assim que funciona a hipnose. Você reconfigura algo que está estragado, que está mal construído e reconstrói. Você ressignifica, você modifica, só se for um bom terapeuta com boas sugestões, metáforas para poder fazer isso, senão não dá certo. E não se coloca a pessoa em hipnose nunca através de uma brincadeira, como hipnotizar,
sente aí 1, 2, 3, seu braço vai ficar pesado igual um pano. Isso é uma ilusão, isso não se usa em terapia em profissional, isso é só uma brincadeira. Hipnose de rua. Só hipnose de rua, que eu chamo de hipnose de circo, de palco, entende? Quem quiser passar esse vexame que se ofereça para fazer lá na praça, porque não é normal. Nenhum professor de hipnose deve ensinar isso para os alunos, porque eles vão aprender, vão acabar fazendo e não vão se concentrando na parte da terapia, do profissionalismo. Tem muita gente ensinando para aí brincadeiras, bobagem, como congelar o corpo, deixar o corpo duro, deixar aquilo lá, o braço duro, não sei o que lá. No curso, aquilo não serve para fazer terapia de hipnose. Para fazer terapia de hipnose é construção emocional. Se não for construção emocional, desconstruir a coisa negativa para construir a positiva, não é terapia de hipnose. É palhaçada, é sacanagem, não é legal isso, não é muito bom. Então aqui observamos que tem lá, a mãe nasceu com o menino com 0 anos e hoje ele tem 21 anos. Durante esse período todo na infância dele, que ele não percebe agora porque ele não lembra de todos os fatos, mas em algum momento um pensamento dele, uma concepção, ou um sentimento, ou uma rejeição, uma desconstrução emocional, ou uma angústia, ou uma certa contrariedade, qualquer coisa que seja, mínimo, fez com que ele ficasse revoltado. Ou ele se revoltou porque passou fome, porque os pais passaram fome, ou porque não tinha dinheiro, ou porque os amigos tinham mais dinheiro, ou porque estudava no colégio que tinha mais dinheiro ou menos dinheiro. Tem um monte de coisa nessa situação, pode acontecer milhões de coisas. Ou que alguém já tratava ele mal porque os pais que não têm dinheiro tratam os filhos mal. E aí ele desenvolveu um transtorno. Ele pode desconstruir esse transtorno? Com certeza, é só chegar no núcleo do transtorno, na origem do transtorno, e desconstruir o transtorno. Como é identificado o núcleo do transtorno? O transtorno é identificado através da hipnose clínica que faz a pessoa, numa regressão, voltar a alguns sentimentos e observar o peso do sentimento. E aí observar que aquele sentimento está ligado a um transtorno associativo dele. Essa condução durante a hipnose, um paciente deve ser feita de, por exemplo, você escolhe o momento da vida que vai regressar na pessoa. Não sou eu que escolho. Ele isso. Eu já expliquei para você, estava ensinando você, eu dando aula para você, auxiliando você no pensamento, na construção, de que o terapeuta ele não determina o tempo que a pessoa deve voltar, data, momento e tempo, porque isso está vinculado à emoção. Sim. Então ele tem que possibilitar a pessoa buscar emoções, que ele apresentando a emoção negativa é um momento. Em que momento está essa sua emoção? Onde você está? Estou aqui com 11 anos, 12 anos, 15 anos. O que você sente? Ele descreve o que ele sente. Aquilo que ele sente, que ele descreve, é tão forte, tão pesado, que é equivalente a um transtorno. Compreende? E aí você resolveu um problema. E ele para de ter o transtorno. Respondi a pergunta? Com certeza. Com certeza absoluta. Então, a partir desse momento, só por essa explicação breve, nós vamos encerrar esse vídeo aqui, vídeo aula ou vídeo explicação, para você que está buscando tratamento de hipnose, está buscando um curso, e está buscando conhecer